Meu bom dia a todos que estão me vendo agora nesse momento. E hoje eu acordei para ler, tô ainda com a cara meio inchada, mas eu quero passar para vocês a visão de uma passagem que é bem conhecida, mas ela é conhecida mais pelo versículo isolado que nela contém, que é o que a gente aprendeu anos, né? Eu nunca tinha visto por esse lado. Aí hoje eu estava lendo. Eu ia até escrever, mas eu acho que tem coisa que é bom falar, porque a gente olha no olho e mostra que a gente está aqui para falar a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos templos religiosos, sendo ele católico, evangélico, ou seja lá qual for. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, né? Porque nós estamos vivendo em tempos maus, em que o oculto está sendo revelado, mas a gente tem que ir por base na escritura, né? E é o que eu tenho feito na minha vida. Vivo uma vida fora do templo. A minha fé é fora do templo. Vivi 20 anos no templo e hoje eu penso diferente. E já critiquei muito os que viviam como hoje eu vivo, né? Mas é uma outra história. Mas eu queria passar para vocês uma passagem que fala não, que os líderes dos templos falam. Não falam como ela é, na verdade. Falam só o versículozinho, o versículo isoladinho. Então ele vai em cima desse versículo isolado e prega o que ele quer pregar. E inclusive, esse versículo, ele traz muito temor, né? Eu, pelo menos, quando vivi lá dentro, eu vivia com esse temor, porque, né, o homem, né, o líder tá ali pregando para você, então você não quer ter esse pecado, né, de você questionar, porque nós fomos ensinados a não questionar, né? Você não tem voz num lugar desse. Você não pode pregar, você não pode questionar o teu pastor. Se você estiver num culto, você não pode... a maioria deles, você não pode falar nada. Você tem que ali, como vamos supor, ali a autoridade está sobre ele, né? Porque assim eles dizem, né? E o microfone está com eles, então eles falam o que você quiser, o que eles quiserem falar. E o que tem acontecido nesses anos todos? Isso aconteceu porque eu fui de lá de dentro e eu posso falar por mim, Jane. E é que você vive no ritmo do medo, sem questionar. Muitas coisas na tua vida acontecem, você não sabe por quê. Porque você faz tudo certinho, você lê a Bíblia certinho, você não anda como andava no mundo, né? Pelo menos eu tô falando por mim. Então, o que hoje de manhã eu acordei e eu tava pesquisando, porque eu faço isso ultimamente, né? Há um ano eu pesquiso, eu indago, eu questiono, porque tudo que diz respeito à minha fé, eu tenho que fazer, porque o meu Salvador me garante que a gente tinha que tomar cuidado pra gente não ser enganado. E é isso que eu tenho feito. Eu tomo os cuidados que eu tenho que tomar pra mim não ser enganado. E enganado, você não é enganado por aquele que não fala com você. Você não é enganado por aquela pessoa que você não tem conhecimento, que você não tem proximidade. Você não é enganado por essas pessoas. Você é enganado pelas pessoas que você convive, pelas pessoas que você ouve. Esse verdadeiro engano, né? Então, esse cuidado que nosso Salvador Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus, nos alerta é justamente sobre isso, porque ninguém é enganado por alguém que não conhece. Todo mundo que, de repente, você já teve uma amizade que você foi enganada por ela, mas por quê que você sabe que foi enganada? Porque você convivia com ela, você andava com ela, ela frequentava a sua casa e por aí vai, né? Então, eu estava lendo essa passagem que fala aqui o título é Mateus 6,19. E o texto, o título está escrito assim: o tesouro no céu, o olho puro, veja bem, o olho puro, os dois senhores, né? E a ansiosa solicitude pela nossa vida. Você pode observar que nos templos religiosos, seja ele evangélico ou católico, ou seja ele qual for, eles não pregam essa passagem. Porque se eles forem pregar essa passagem, o povo vai ficar como? Ué, mas tá falando para não viver assim, mas
eu tenho que fazer corrente para conquistar o carro, eu tenho que fazer corrente para conquistar a casa. Não que seja errado, porque nós vivemos aqui nesse mundo, a gente tem que estar aqui, a gente está aqui, a gente depende das coisas por enquanto do que está aqui. Nós precisamos de um plano de saúde, nós precisamos de uma moradia, nós precisamos de uma condução, nós realmente precisamos, mas isso aí, no sistema evangélico, principalmente, nos templos, eles não pregam porque o povo vai entrar em atrito, como eu entrei, né? Porque já desde o momento que você não deve viver ansioso pelas coisas dessa vida, dentro do templo você aprende ao contrário. Na verdade, chega a ser um pecado contra o próprio Salvador, porque você vive ansioso pela casa linda, você vive ansioso pelo carro do ano, você vive ansioso pela roupa que você vai vestir no culto do domingo, porque você tem que mostrar, você tem que dar testemunho, as pessoas têm que ver. Então você vive ansioso, entra ano, sai ano, e você vive ansioso por essa solicitude, porque você quer solicitar, você solicita isso, né? Você solicita ter o melhor carro, porque o teu irmão tem que ver que o Jesus, né? Que vamos falar Jesus, mas que eu aprendi agora, que é Yahushua, que isso também é uma outra história, é o verdadeiro nome dele, que você tem que viver assim, que se você não viver assim, você não é vitorioso, tem algo de errado com você, que se você não viver assim, você tá errado, você tem alguma coisa de errado com você. Se você não tem um carro melhor, tem alguma coisa de errado com você. Se você não tem a casa melhor, tem alguma coisa de errado com você. Se você não é um empresário, tem alguma coisa de errado com você. Porque na cabeça dele, todo mundo nasceu para vencer. Sendo que nos evangelhos você vê que não é isso, né? Porque Paulo não viveu isso. Até aquela passagem que fala que o justo viveria pela fé, que o sistema religioso também prega esse versículo pequenininho. Se você entrar no Google, numa chave bíblica, na internet mesmo, você vai ver. Aí você bota lá, o justo viverá pela fé. Quando você clicar ali, leia o contexto todo da história. Leia o antes, o durante e o depois, que você vai ver que esse justo não tem nada a ver, e esse viver pela fé não tem nada a ver de você estar fazendo campanhas e mais campanhas para você conquistar alguma coisa nesse mundo. Não tem nada a ver. Paulo, quando falou isso, ele estava se referindo aos sofrimentos que ele passou por causa do evangelho, porque em uma outra hora ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Então, a partir do momento que ele teve encontro com o Yahushua, que é o nosso Salvador, ele fez o quê? Ele passou a viver pela fé, porque ele não vivia mais daqueles costumes. Ele passou a viver pela fé e ali ele teve vários problemas com isso. Paulo foi assaltado, Paulo passou por muito. Se você ler a história do Novo Testamento de Paulo, você vai ver que não tem nada a ver com o que a gente aprende hoje, né? Isso é um fato. Isso é questão de ler e de ver. Porque não precisa muito, é só você ler e pedir direção e o Espírito de Yahushua, ele vai falar o que ele tem que falar, não o que o sistema religioso prega, porque o sistema religioso prega que o justo viver pela fé, se você fizer uma campanha e dar R$1.000, você vai viver pela fé de que aqueles R$1.000 que você deu, ou seja lá a quantia que você deu, ali vai acontecer um milagre e você vai vivendo pela fé. Vai vivendo pela fé, colocando ofertas e mais ofertas, vivendo pela fé. E com isso você perde 10 anos, 20 anos na sua vida, como eu perdi. Eu não tô falando de pessoas, eu tô falando de mim, Jane, né? A gente não pode responder por outras pessoas. Tudo que eu tô falando é referente à minha vida. Eu vivi assim e foi isso que aconteceu. E muitos outros vivem assim também. Corre atrás do vento. Mas eu nem ia falar isso, mas né, a gente tem que falar aquilo que o Espírito Santo ele quer que a gente fale. A necessidade que as pessoas têm de ouvir. Não é, às vezes, o que a pessoa quer ouvir, mas o que a pessoa necessita para que ela possa acordar, para que ela possa sair desse engano. E foi o que aconteceu comigo. Então, nesse texto aqui fala o tesouro no céu, o olho puro e os dois senhores. E a ansiosa solicitude pela nossa vida, né? Essa Bíblia que eu tô lendo aqui é uma Bíblia mais de estudo, né? Porque tem a Ferreira de Almeida, que tem algumas coisas que ela dá uma suavizada nas coisas sérias, né? Algumas palavras têm o sentido, mas ela dá uma suavizada. Então você tem que tomar muito cuidado. Procura ler as Bíblias mais... Porque essa atualizada é a linguagem de hoje, mas não é, de repente, o que você tem que entender. Mas é a palavra. Eles mudaram a tradução, porque tradução não é original, a gente sabe disso, não precisa ser muito inteligente para saber disso.
Tradução é tudo que você traduz. Eu posso traduzir aquilo que eu entender. E foi o que aconteceu na Bíblia Ferreira de Almeida. Ele entendeu da mesma forma que ele quis entender, que era mais fácil, e por aí vai. Por isso que a maioria das igrejas, dos templos religiosos, quer muito essa Bíblia autorizada. Mas eu gosto de pegar a Bíblia, autorizar essa e outras, para que eu possa estar comparando. E isso faz com que você não fique enganado. Então, o que que fala aqui, ó? Rapidinho que eu vou ler. Eu vou ler só um pouquinho, mas você pode estar lendo em casa, na sua casa mesmo, porque você não tem que ir pelo que a Jane está falando. Até o que eu estou falando, você tem que pesquisar. Você vai na Bíblia, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Então aqui fala, ó, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí embaixo, no versículo 21, fala: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A cadeia do corpo não são os olhos. Presta bem atenção. A cadeia do corpo, candeia, né? Ou seja, a luminosidade. A candeia do corpo são os olhos. Eu falei errado. São os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É essa passagem que eu quero passar para você, que o sistema religioso usa. Que é assim, você não pode ter os olhos maus. Mas eles pregam essa passagem aqui, nos olhos maus, no sentido de você questionar eles. Porque o que eles falam é lei, né? O que eles falam é lei, né? E o que eu entendi agora, você vê que no versículo 19, fala para você não juntar tesouro, você não ficar preocupado com as coisas do mundo. E por isso que você tem que ler o contexto todo, para você entender. Porque ele pega essa passagemzinha aqui de Mateus 6, 21 e fala, porque aí eles nem lê, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Isso eles não lêem, mas eles leem. A candeia dos olhos, do corpo, são os olhos. Mas, na verdade, na Bíblia Ferreira de Almeida nem tá assim. Tá de um outro jeito, mas é o mesmo sentido. Ou seja, se você tiver olhos maus, eu digo porque eu vivi lá dentro 20 anos. Se você tiver olhos maus por o quê? Aqui, as escrituras falam que os olhos maus é no que diz respeito às coisas desse mundo. Porque hoje em dia você vê que as pessoas matam por causa do dinheiro. Mata pai, mata mãe por causa do dinheiro. Esses são os olhos maus. Porque realmente, o que o sistema religioso até ensina? Você tem que ter o melhor dessa terra, você tem que comer o melhor dessa terra, porque você é vitorioso, porque você é isso, porque aí vai a história que todo mundo já conhece. Só que o que acontece? Chega a ser até engraçado e triste, porque as pessoas ficam escutando a vida toda isso, a vida toda eles escutaram, não devemos ter os olhos. Por exemplo, eu que estou fazendo esse vídeo agora, vou estar sendo taxada como que eu tenho os olhos maus. Mas por que eles vão dizer que eu tenho os olhos maus? Porque eu não frequento mais o templo, porque eu não vou lá fazer todos os rituais que eles fazem. Eles vão desconsiderar que eu tô bem com o meu Salvador. Eles vão desconsiderar que eu vivo a palavra, mas eu vivo a palavra fora do templo. Porque isso não impede de você viver a palavra. Templo não é requisito para salvação. Tanto é que o próprio Yahushua falou, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Que ele era o templo, ele ia destruir aquilo ali para que hoje nós fôssemos o templo dele. É dessa forma que eu creio. Homem nenhum vai ditar regras como eu tenho que viver. Porque eu tenho uma palavra. E a Bíblia, o meu Salvador me garante que se eu guardar as suas palavras e viver essas palavras, eu vou ser salva. Então, essa coisa de dizer que só é salvo quem tá lá dentro é uma maior mentira. É uma mentira, né? Mas isso aí já é uma outra história. Espero que eu tenha a oportunidade de fazer um vídeo, né, a respeito. Porque eu cansei de ficar botando no Face, né? E ficar escrevendo cansa também. Então, às vezes é bom você falar olho no olho. Porque até as pessoas que estão no Face, muitos não entendem. Mas ela não tá mais em lugar nenhum. Aí, de repente, imagina que eu tô perturbada. Imagina que eu tô vivendo um mundão, né? Muitos pensam até que eu não tô mais casada. Mas isso também já é uma outra história. Mas não é esse ponto que eu quero deixar bem claro aqui. O sistema religioso, ele faz o quê?
ele vem e prega, você não tem que ter olhos maus. Sendo que aqui na palavra, a Yahushua está deixando bem claro que os olhos maus são para as coisas desse mundo, as pessoas são avarentas hoje. As pessoas hoje em dia, elas ignoram qualquer coisa que esteja ao redor delas, tudo por seu prazer. Hoje em dia as pessoas têm muita fé para fazer muita coisa dentro do templo, dar dinheiro dentro do templo, sacrificar dentro do templo, e ela ignora o irmãozinho que está do lado dela, às vezes um familiar que está precisando de uma ajuda. Então eu não vivo mais isso. O que eu tenho que fazer, eu faço. A minha mão direita, que a minha mão direita faz, a minha esquerda não tem que saber. E hoje a gente sabe muito bem que o sistema religioso não é isso que eles pregam, mas isso também é uma outra história. Então, esses olhos maus que aqui está falando, que o sistema religioso, os líderes religiosos pregam, é que eu que tenho os olhos maus. Desde o momento que você questiona, você tem os olhos maus. Se você for procurar o teu pastor e falar para ele, pastor, mas acerca do dízimo, o dízimo, vamos supor, né? O dízimo não é dinheiro, isso é um fato. Dízimo nunca foi dinheiro. Você leia lá em Deuteronômio 14, 22 e diante, que ele tem resposta. Eu também desconhecia essa passagem. O dízimo nunca foi dinheiro, e o dinheiro já existia naquela época. Senão, se dízimo fosse dinheiro, as pessoas dariam dinheiro no templo naquela época. Mas dízimo era tudo que era de ceifa, que eram os mantimentos por levita. Mas se você procurar procurar, você vai ver que não tem nada a ver, né? Eles pregam que tem, mas é um engano. É o engodo, não é dinheiro. Então, aqui, esses olhos maus tá referindo ao que? As coisas desse mundo, aos tesouros dessa terra, o que a traça pode consumir, que o nosso reino dos céus não é aqui, nós estamos aqui de passagem, né? A Bíblia, a Yahushua fala com a gente, olha, não vos conformeis com esse século. O século que nós estamos vivendo são séculos de interesses próprios, aonde o irmãozinho quer aparecer com um carro melhor do que o outro irmãozinho, para mostrar né, coloca até uma divisão, coloca um sentimento de revolta dentro do outro irmão. Porque, tipo, você que anda uma vida certa, como eu, por exemplo, sempre vivi conforme a Bíblia, mesmo sendo cheia de falha, que eu sou cheia de falha, sou cheia de erro, não tô falando que eu sou perfeita, mas eu sempre nunca entendi, porque eu sempre trabalhei, sempre dei meu dízimo, sempre fui voz, sempre fiz sacrifício, e a minha vida não andava. Então eu questionava, como assim? E existe muitas pessoas que hoje vivem a mesma situação, estão frustradas, culpam a Deus, vamos falar a Deus, que a gente sabe que é Yahweh, né? Culpam a ele porque elas fazem sacrifício anos e anos, como eu fiz sacrifício durante 20 anos da minha vida, e não funcionou. Não funcionou. Por quê? Porque eu acreditava que o sacrifício era maior do que aquele que morreu por mim no madeiro. Hoje eu acredito que aquele que morreu por mim no madeiro, que é Yahushua, é maior do que qualquer sacrifício do que o homem possa fazer. Porque o sacrifício verdadeiro é quando você não faz vista grossa com o irmão, que às vezes Deus coloca no teu caminho para você ajudar. A Bíblia diz, né? E a Yahushua fala, aquele que der a um desses pequeninos, a mim tá fazendo. Então esse é o sacrifício, né? Não é sacrifício. A Bíblia fala, misericórdia quero, não sacrifício. Então, o que os templos religiosos, os líderes religiosos pregam hoje, é que se você sacrificar, você vai ter o carro, você vai... Tudo mentira. Tudo mentira. Mentira. Tanto é que quando não acontece e você quer questionar, o pastor falou o que pra você? Não foi dessa vez, mas vai plantando. Eu fiquei plantando 20 anos. Vai plantando, vai plantando. Vai plantando que uma hora chega. Aí quando não acontece, você vai questionar de repente teu pastor. Se você for tipo como eu, porque hoje eu questiono. Antes eu ficava, não, assim seja, que é o amém que eles falam. Ah, não, o pastor falou, vai acontecer, e entra ano, sai ano, não acontece nada. Porque você está crendo errado, meu amigo. Porque a Bíblia fala, e a Yahushua fala, que tudo que pedir em meu nome vos será feito. Tudo é tudo. Ele falou assim, tudo que pedir em meu nome e me dar um sacrifício, vos será feito? Não. Então é questão do ser humano pensar. Só que não pensa porque fica com medo de estar com esses olhos maus que o sistema religioso prega. Só que aqui esses olhos maus é referente às coisas deste mundo. Porque realmente, quando você está muito ansioso por alguma coisa, tem pessoas, eu não, mas tem pessoas que o que ela tiver que fazer para vencer na vida, os olhos dela tá tão contaminado, tão mal, que ela vai passar por cima de parente, de mãe, ela vai matar pai, ela mata filho, para ela ter
esses tesouros da terra, não dos céus, né? Então, eles pegam esse versículozinho que é o 21 e lê só o 21. Não lê o Mateus 6, 19 em diante. Que aí você vai entender o que significa os olhos maus. Os olhos maus nada tem a ver de você questionar o teu pastor. Quer dizer que o pastor ele vai pregar qualquer passagemzinha só porque ele tá ali com o poder do microfone atrás de um púlpito, em cima de um altar de pedra, que na verdade nunca serviu para pregar. A altar sempre foi para sacrifício. Se você vê lá em Velho Testamento, você vai ver, mas também isso é uma outra história. Vai lá, ele tem um poder, você tá ali, vim aqui pro culto. E o que o pastor falar é lei. Esse é o erro do povo. Entendeu? Esse é o erro do povo. Porque como é que eu acordei? Eles pregavam uma passagem e eu ia lá e chegava em casa e lia tudo. Aí, aquela pregação, aquele sermão que ele deu, nada tinha a ver com o que Yahusha tinha falado comigo, eu lendo o capítulo todo. Entendeu? Então, meus irmãos, isso é muito sério, porque as pessoas, elas estão, na verdade, comendo uma comida que não vai trazer a salvação dela. Que é essa comida do carro, da casa, da mansão, do carro do ano. Você tem que ter o carro do ano. Se você não tiver o carro do ano, o carro top que tá aí na moda, se você não tiver, alguma coisa há de errado com você. Se você passa pelas lutas que ninguém quer saber, porque numa hora dessa o pastor não quer saber o que você passa, ele vai te julgar. Ele vai falar que você não sacrificou direito, ele vai falar que de repente você não deu dízimo, ou que você não tá na fé, porque a fé para eles é você dar alguma coisa. Quanto que a fé para Yahusha é você viver ele. Como é que você vive ele? Observando a palavra dele e vivendo a palavra dele. E isso não está limitado a templo nenhum, porque o templo sou eu, a igreja sou eu. E ajudar o teu próximo. E aí a gente vai viver nessa vida. Como diz, né? Logo, se você ler essa passagem todinha, vai falar, não devias andar ansioso, porque assim vivem os que, os que não creem, né? Como as pessoas aí no mundo. Não fica, porque nem Salomão, toda a sua glória. Todo mundo conhece essa passagem. Mas essa parte dos olhos maus me chamou muito a atenção, porque eu muito fui acusada lá dentro do sistema religioso por causa disso. Porque, ai meu pai, será que eu tô tendo os maus olhos com o pastor? Mas por que a minha vida não anda? Mas será que eu... Ai meu Deus, será que eu tenho que ficar... Ai, porque você não pode questionar, sabe? Você não pode questionar, né? Você não pode questionar. Então isso aí é um grande perigo, meus amados, para os tempos de hoje. E muitos vão se decepcionar aí dentro desses lugares. Muitos já estão se decepcionando, mas não tem coragem de sair porque pensa assim, mas para onde eu vou? Para onde eu vou? Como eu vou buscar Deus? Como eu vou participar da Santa Ceia? Se você procurar o estudo da Santa Ceia, você vai ver que é uma outra história que não tem nada a ver com o que é hoje pregado. Hoje a Santa Ceia, na verdade, é para te fazer mais preso lá dentro, porque realmente, eu também pensei assim, quando eu saí, ai meu pai, e agora a Santa Ceia? Hoje eu entendo que a Santa Ceia, o pão e o sangue, o pão é a palavra, porque a Bíblia fala que Yahusha, ele foi o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão. O dividir o pão é você dividir o que eu tô fazendo agora com você. Eu tô dividindo as minhas experiências, embora muitos não vão concordar, mas eu respeito, do que essa passagem que, na verdade, isso é dividir o pão. E com isso as pessoas vão acordando desse engano, porque isso é um engano. Então hoje, meus amados, eu creio como aquela mulher samaritana. Sabe aquela mulher samaritana que falou no poço, meu Senhor, onde nós devemos te adorar? É no monte, é ali ou aqui? E ele respondeu, ele foi assim curto e grosso, nem aqui e nem ali. Haverá um tempo que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então hoje, meus amados, para a honra e glória do meu Salvador Yahusha, aquele que morreu no madeiro, ao qual eu aprendi a chamar de Jesus, eu adoro em espírito e verdade. Eu não preciso de templo para manifestar minha fé. Eu não preciso, sabe? Eu não preciso disso. Eu não preciso do físico para manifestar o espiritual. É essa fé que eu tô. Eu tenho base nas escrituras para viver do jeito que eu tô vivendo. E eu tô em paz. Eu tô feliz, embora a gente vive um turbilhão. Porque agora nós vamos ser taxados como rebelde, como louco, como perturbado, como demoniado, como muitos já me chamaram, mas eu não tô nem aí.
Isso fizeram com Yahusha também. Não tem nem isso, dá gozo na minha alma. Porque eu nunca fui perseguida quando eu tava no sistema porque eu seguia. Eu era perseguida porque eu era de uma denominação que era mal falada. E todo mundo até dessa igreja, até desse lugar, que eu era perseguida por isso. Hoje eu sou perseguida por defender o nome Yahusha. Hoje eu sou perseguida por eu falar o que o templo não fala. Porque as pessoas se acostumaram aprenderam de uma forma errada. Mas se você for pra Bíblia, você vai ver que tudo que eu tô falando aqui não é mentira. Vai a você, confira você. Para de depender de pastor, de bispo, seja lá quem for. Não dependa nem de mim. Dependa da palavra, da escritura. Que ali, né, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Né? E você vai conhecer, você vai entender o que eu tô falando, tá? Então eu queria repartir esse pão, que é essa passagem, que é essa palavra. Olhos maus não tem nada a ver com você questionar o seu pastor se tá certo, se tá errado. Porque Yahushua falou pra mim ter cuidado. Ele falou, cuidado para que ninguém vos engane. E eu só posso ter cuidado se eu pesquisar. Eu só posso ter cuidado se eu buscar. Aquele que procura, acha. Quem busca, encontra. E eu busquei a verdade e eu encontrei. Entendeu, meus amados? Foi isso que aconteceu com a Jane. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tô bem, tô maravilhosa, eu tô em paz. Eu não tenho mais aquela coisa, pra me ter certeza da minha salvação, eu tenho que fazer não sei quantos jejuns, eu tenho que não sei quantos dias, porque isso, as pessoas vivem isso. Elas mesmo fazendo tudo certo, elas não têm certeza da salvação. Por quê que elas não têm certeza da salvação? Porque elas têm que estar sempre fazendo alguma coisa, botando um uniforme, fazendo um jejum, que aí elas têm... Gente, hoje, eu sou serva, mas eu sou livre. Eu sirvo Yahushua. Aonde eu vou, eu não tenho, ninguém vai ditar as regras como eu vou viver minha fé, como eu vou pregar, como eu vou evangelizar. Isso que eu tô fazendo aqui agora, eu não ia poder fazer se eu estivesse no sistema religioso botando uniforme. Eu não ia poder ler. Por quê? Porque atrás de mim, o que eles pregam é que tem um líder sobre mim. E sobre mim só existe um líder, Yahushua. Homem nenhum, pecador como eu, vai me ditar a regra como eu tenho que adorar o meu Salvador? Colocar fardos pesados em cima de mim? Nunca, jamais. Então, meus amados, orem, busquem que vocês vão encontrar a verdade. Porque a porta é estreita, larga é a porta que conduz à perdição. Entendeu? Não vai na onda eu creio, o pastor falou. Não, vai para a Bíblia. Porque ela tem a resposta para tudo. E se você pedir sabedoria, Yahushua vai te dar, porque ele diz isso. Ele nos garante, peça sabedoria que eu vou dar. Então, se você quer sabedoria para viver uma vida nesse mundo correto, dentro da palavra, você vai ter. Ele nunca, jamais vai dizer não para você, tá? Então é isso que eu queria dizer. Desencana. Você que quer questionar o teu pastor, você que vê que a tua vida não anda, e você faz tudo certinho, e você não entende, você fica com medo de estar questionando o pastor e que está com os olhos maus. Porque eles pregaram para você que quando você questiona, quando você não pensa como eles querem que você pense, você está com os olhos maus. Então você vai lá em Mateus 6, lê tudo, que você vai ver que esses olhos maus não tem nada a ver com isso. Os olhos maus é a concupiscência da carne. É o que a tua carne quer. Entendeu? É o que você quer viver aqui nesse mundo temporal. Porque se aqui, tudo isso vai passar. Mas essa palavra aqui, ó, nunca passará, tá? Queria deixar desculpa, porque não era a minha intenção falar muito, mas a gente tem que obedecer à voz do nosso Criador. Um beijo no coração de vocês. E me desculpem muitos do Face, né, que não gosto das coisas que eu posto. Não é para te afrontar, não é para afrontar a denominação, pessoas que vivem na denominação, mas é para afrontar a denominação que prega a mentira, que prega o errado, que faz o povo 2 vezes mais filhos do inferno. É contra ela que eu sou, não contra você, meu amado, porque tem muitas pessoas lá dentro que eu amo, sabe? Que são pessoas sinceras, que fazem de tudo para vencer nessa vida. Elas acham que estão fazendo o correto porque estão obedecendo os pastores. Mas não pense assim, obedeça o teu verdadeiro pastor. Porque esses pastores que estão no sistema religioso, ele não morreu por você. E ele não vai morrer por você.
O único que morreu por você foi Yahushua, que nós aprendemos a falar Jesus no sistema religioso, tá? Fique com Deus, com Yahu, né? E que ele possa estar te mostrando, né? Ore com sinceridade no seu coração. Se você quer a verdade vai aparecer para você, tá? Se você tem um compromisso de servir a palavra, de servir o teu Salvador, você não vai ficar enganado por muito tempo. Não se engane. Mesmo que você esteja lá dentro, questione, sim, vai para a Bíblia. Não fique com essa história de ficar lendo só os versículos isolados. Mesmo que eles preguem esses versículos para você, chegue em casa e leia o capítulo todo, que você vai comparar para ver se o que ele pregou realmente é com aquilo que o nosso Salvador quer que você entenda, tá? Fica com Deus e um abraço para todo mundo.